Olá, meus alunos, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos retomar as nossas aulas, certo? Hoje nós vamos trabalhar com o nosso livro didático APES para o 5º ano. Então você, meu aluno, pegue o seu livro e vamos lá trabalhar o primeiro capítulo do nosso livro didático, que é sobre poema. E dentro desse capítulo, já sabendo, já conhecendo o que é um poema, nós vamos entrar nessa parte do sentido real e o sentido figurado das palavras, certo? Então, me acompanhe, vamos lá. Aqui nós temos um primeiro exemplo, certo? Que nós temos um trecho de um poema que ele está escrito de forma figurada e de uma forma real. Vamos lá. Eu vou ler para vocês, me acompanhem. Antes que o mar se assanhe, antes que a noite chegue enrolada no seu véu, antes que os grilos cantem formando um grande coral. Esse foi o primeiro exemplo. Está de forma figurada. Daqui a pouquinho eu te explico o que é uma forma figurada, ou melhor, o sentido figurado da palavra e o sentido real da palavra. Espera um pouco. Vamos lá para o segundo exemplo. Antes que o mar fique agitado, antes que a noite chegue com a escuridão, antes que os grilos cricrilem juntos. Olha só, vocês conseguem perceber que antes que o mar se assanhe, o mar ele se assanha, é um sentido figurado para dizer antes que ele fique agitado, certo? Antes que a noite chegue enrolada no seu véu. A noite ela consegue se enrolar no seu véu? É o sentido figurado para dizer antes que a escuridão chegue, certo? E antes que os grilos cantem formando um grande coral. Você já viu um coral de grilos? É um sentido figurado para dizer antes que os grilos cricrilem juntos, certo? Então, explicando para vocês o que é o sentido figurado e o sentido real. O sentido figurado é aquilo que está logo mais abaixo do nosso livro didático, tá? E se você acompanhar, aqui nas páginas posteriores, nós vamos ver que o sentido real é o sentido próprio da palavra. É o que realmente ela quer dizer. Certo? E o sentido figurado é o outro sentido que a palavra pode assumir, diferente do seu sentido próprio. Então, é uma forma de trazer aquela palavra de forma diferente, certo? Trazendo ela de forma que a gente consiga ver ela de forma figurada, mas que no fundo ela quer dizer algo que está voltado para algo real, certo? Vamos acompanhando. Aqui nós temos outro exemplo, o exemplo 2, que é uma atividade. Então eu explico como vocês entendem as ideias a seguir, e daí vocês vão explicar como é que vocês entendem. E aqui nós temos um outro exemplo. Você sabe o significado da palavra rio? Leia estas frases com atenção ao emprego dessa palavra. Carlos ganhou rios de dinheiro em seus negócios. Esse é o primeiro exemplo. Segundo exemplo, o rio São Francisco nasce na Serra da Canastra, em Minas Gerais. Olha só, Carlos ganhou rios. Rios então quer dizer que é muito, né? Porque o rio, a gente vê que em um rio existe uma infinitude de água, certo? Então, quer dizer muito, né? E o rio São Francisco, que é no segundo exemplo, nasce na Serra Canastra, em Minas Gerais, certo? Então, nesse primeiro exemplo, Carlos ganhou rios de dinheiro, é um sentido figurado para dizer que ele ganhou muito dinheiro, certo? E num segundo exemplo, é o sentido real, que realmente o rio São Francisco, que é um rio, ele nasce na Serra da Canastra, em Minas Gerais. Ok? Então, esse é o nosso conteúdo de hoje, tá?
E daí, meus alunos, tem mais outros exemplos, outras atividades que vocês também precisam fazer, tá bom? E aqui nós seguimos com outros exemplos, certo? Temos aqui uma história em quadrinhos. E assim nós, com mais outras atividades, organizamos o que estudamos no sentido real e o sentido figurado e encerramos o nosso assunto de hoje. Obrigada e até mais! Olá, meus alunos, estamos de volta para resolver mais uma questão do nosso livro didático de língua portuguesa sobre o sentido real e o sentido figurado das palavras. E hoje nós vamos resolver a questão 6, e é uma história em quadrinho. Vamos ler lá? Peguei, 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 peguei. O bicho está pegando em qual? Não tem graça. A expressão o bicho está pegando foi empregada tanto no sentido real quanto no sentido figurado. Explique os dois sentidos. Você consegue explicar? Vamos lá que eu vou te ajudar, tá bom? Olha só, o sentido real dessa história em quadrinho, desta fala desses personagens, é que, de fato, o bichinho adversário, que vocês estão vendo ele com a bolinha na mão, ele de fato pegou esta bola. Então, este é o sentido real da palavra peguei. E o sentido figurado da palavra peguei é no sentido que o bicho está pegando, é porque não estava nada bem com o outro animalzinho, outro bichinho aí da nossa história em quadrinho. Então, de fato, o bicho estava pegando porque não estava nada bom para ele. Então, este é um sentido figurado para dizer que não estava nada legal, certo? Então, são esses os dois sentidos da palavra peguei nessa história em quadrinhos. Você conseguiu compreender? Espero que sim. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham aproveitado a nossa aula. E um beijão e até mais. Olá, crianças! Estamos de volta. Vamos dar continuidade aos nossos exercícios, que temos como base o gênero textual poema da unidade 1 do nosso livro didático Aves. Vamos lá? Então, nós vamos falar um pouquinho sobre a entonação, sobre a pontuação e sobre a expressão que damos ao lermos um poema, ao lermos um texto, certo? Olha só, vamos lá, juntos. Na leitura de todos os poemas, menciona-se muito a expressividade. É fundamental expressarmos com clareza o que estamos lendo. Isso vai facilitar quem está nos ouvindo e o próprio leitor ele vai compreender com mais facilidade o que se está lendo. Então, na fala, nós podemos modular a voz. Isto é, mudar a voz para dar mais significado ao que falamos. Essa modulação é uma espécie de musicalidade. É chamada de entonação. Ao lermos, precisamos entonar nossa voz para dar mais clareza e significado ao que estamos lendo. Vamos exercitar a nossa entonação na tirinha abaixo da Turma da Mônica? Olha só. Cebolinha, o que você fez com o seu cabelo? Nada. Só peguei uma ventania no caminho. Observe o primeiro quadrinho. Os sinais de pontuação de interrogação e exclamação juntos representam dúvida, espanto, surpresa. Já no segundo quadrinho, nós podemos perceber que a expressão facial da Mônica e o sinal de pontuação podem expressar dúvidas, espanto, estranhamento, surpresa. Já no último quadrinho, a pontuação empregada à expressão do rosto de Cebolinha indicam indiferença pela dúvida da Mônica, certa irritação, incômodo com a pergunta. Para a próxima questão. Vamos juntos ler em voz alta o trecho do poema Voo. Esse poema está no início da unidade,
Nós já utilizamos ele, já trabalhamos ele, porque ele está lá no início da nossa unidade, lá no comecinho, certo? Agora nós não vamos precisar ler o poema, nós vamos ler apenas um trecho desse poema. Ele diz o seguinte: voa, voa, passarinho, voa, voa pro seu ninho. Então, sobre a entonação da voz diante do uso das reticências, qual será o sentido desses sinais no final desses versos? Quando ele diz voa, voa, passarinho, voa, voa pro seu ninho. Então, as reticências, lembrando para quem ainda tem dúvida com os sinais, eu deixei com vocês na última aula, olha, uma cola tipo essa aqui, ó, para vocês dar uma olhada, ir lá e verificar, certo? Informações sobre os sinais de pontuação. Então, a reticência, ela é usada quando se termina de escrever uma frase e o leitor fica pensando no final. O leitor ainda tem possibilidade de escrever algo no final da frase, no final do verso. Não está completo, é como se estivesse ainda faltando alguma coisa, certo? Então, por que será que o autor utilizou as reticências no final desse verso? Podemos dizer que ele usou as reticências no final dos versos pelo fato de que algo ficou no ar, não concluiu, ficou no ar. Voa, voa, passarinho, voa, voa pro seu ninho. Ficou algo no ar, sem certeza daquilo que iria acontecer. Então o autor usou as reticências nesse sentido, que não está concluído a sua frase. Pode ser que o passarinho chegue ao seu ninho, pode ser que não tendo certeza do que estava acontecendo. Vamos para a questão de número 3. Nós vamos ler um trecho de um texto informativo, certo? Pombo-correio. O pombo-correio quase sempre volta ao ninho. Como ele consegue fazer isso? Mistério. A ave é submetida a um treinamento durante o qual ela é solta cada vez mais longe do ninho, amarrando-se em um dos seus pés uma mensagem que ela levará até sua casa. Na antiguidade, os egípcios já utilizavam os pombos-correios. Até hoje, em Paris, na França, eles transportam amostras de sangue que chegariam atrasadas por causa do trânsito. Dessa forma, no momento em que a ambulância chega com o ferido no hospital, já se sabe o grupo sanguíneo do paciente. Então, olha só, a letra A da questão do número 3, ela nos diz o seguinte: observem os sinais de pontuações que foram destacadas acima. Os sinais de pontuação que foram destacados foram as aspas e os parênteses. A gente consegue compreender na questão de número 3, a letra A, que as aves não têm casa, por isso que utilizaram as aspas. As aves têm ninho, certo? Por isso o uso das aspas. Já os parênteses, eles foram empregados para explicar que Paris fica na França. Eles deram uma explicação a mais. Quando ele fala no texto que até hoje em Paris, ele explicou com mais profundeza que Paris fica na França, para deixar mais claro ao leitor onde ocorre esse tipo de acontecimento, tá bom? Agora é com vocês. Vocês precisam fazer essa atividade no caderno de vocês, pois ela precisa ser reescrita, ok? E no nosso próximo encontro nós vamos corrigi-la juntos, tá bom? Então, olha só, para realizar essa atividade, vocês vão precisar ler o texto em voz alta. Vocês vão perceber que esse texto está faltando sinais de pontuações. Depois que vocês perceberem isso, vocês vão escrever no caderno de vocês o mesmo texto, só que agora acrescentando os sinais de pontuação que está faltando no texto. E na próxima aula nós corrigimos essa atividade, tá bom? Beijos e até a próxima!